do terceiro ano, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre computação orientada a objeto. Na nossa sala no Google Classroom, dentro de material de apoio, eu coloquei para vocês esse slide chamado módulo 06, polimorfismo e interfaces. Então, esse slide eu vou considerar hoje, né, com vocês, e coloquei também aqui dentro das desenvolvimento em laboratório. Nós sabemos que muitos de vocês não têm, talvez, um computador bom, né, que se possa fazer os laboratórios. Então, essa atividade ela vai ficar em aberto. Quando nós retornarmos às aulas presenciais, vocês terão a oportunidade de fazer, então, o laboratório. Esse isolamento está sendo bem produtivo. Eu estou conseguindo fazer muitas coisas que estavam pendentes, inclusive nas posteriores aulas, né, que nós talvez tenhamos. Por exemplo, desenvolvimento web e desenvolvimento Android, que é aplicativo. Então, o que eu notei com relação ao desenvolvimento mobile, né? Pode-se utilizar duas linguagens, o Java e o Kotlin. Então, todo esse conhecimento que a gente está adquirindo, ele vai ser importante quando nós trabalharmos com desenvolvimento mobile para Android, porque utiliza a linguagem Java. Então, toda essa estrutura que nós estamos vendo vai ser usado lá, com alguns adicionais, como, por exemplo, o XML, que é usado para criar as interfaces, para você fazer várias outras coisas relacionadas ao desenvolvimento mobile. Então, na sexta-feira, nós vamos ter os nossos encontros síncronos, né? Essas atividades que eu estou postando, junto com o material e o vídeo, são parte das aulas assíncronas. Então, na sexta-feira, nós vamos ter um encontro síncrono. Eu marquei às 8 horas da noite, sem horário para terminar, né? A gente vai começar às 8 horas, podemos ir até umas 9, 10 horas, se for necessário. Aqui dentro do material que eu coloquei para vocês, além de ter essa apresentação, eu coloquei também um link eu vou colocar logo mais, que é esse link aqui. O assunto de polimorfismo, interface, ele está relacionado a classes abstratas. Na sexta-feira, eu vou explicar para vocês essa parte de classes abstratas. Está muito próximo interface de classes abstratas. Inclusive, são muito parecidas. Só que o seu uso dentro da orientação a objeto, relacionado à herança, eles são diferentes. Então, na sexta-feira, a gente vai conversar sobre a aula de hoje, correlacionando, então, com esse assunto de classes abstratas. Esse material do Kalium, né, eles são muito bons. Então, assim, quando você pesquisar alguma coisa na internet, no Google, eu recomendo, né, que você possa ir direto a esse material da Kalium, que é muito bom, bem didático, para que você possa entender. Entendendo orientação a objeto bem, de forma didática, é muito mais fácil de você poder usar. É muito mais fácil de você não se frustrar. Então, eu recomendo esse material. Aqui nós temos a apresentação, que é o módulo 6, que eu postei para vocês. Então, o polimorfismo, né, o próprio nome, se nós formos pesquisar a origem, né, poli significa muitas formas, mas muitas formas do quê? Então, nós vamos estudar que são muitas formas de objetos. Né?
o polimorfismo ele está relacionado à herança. Lembra que nós já vimos herança? Nós tínhamos uma classe e essa classe, né, nós podíamos herdar essa classe em outras classes. Se eu não me engano, nós tínhamos uma classe pessoa, aí nós criávamos uma outra classe chamada pessoa física e uma outra classe chamada pessoa jurídica. Nós herdávamos, né? Então, essas classes filhas ou subclasses, elas herdavam as características da classe pessoa. Depois, nós estudamos, né, o overload e o override. O que era o overload? Então, você tinha um construtor onde você alterava os tipos dos parâmetros, que são a assinatura do método, né? E ali naqueles parâmetros, nós poderíamos ter dentro de uma mesma classe vários construtores com parâmetros diferentes. Então, quando se fazia o overload, ele verifica, né, de acordo com o parâmetro que é o construtor que ele vai executar ou não. E já dentro da herança, que nós trabalhamos a classe pessoa, pessoa física herda de pessoa, nós tínhamos o override, que você tem o mesmo nome do método, só que dependendo do objeto você executa, né, da classes filhas ou então da própria classe mãe ou classe pai, né? Então olha só o que diz o slide aqui. Caso se faça um override, ou seja, você tem mais, quando você faz a herança, você tem o método com o mesmo nome. E daí você tem a opção, né, de você executar o método da classe filhas. Então, é aplicado o polimorfismo nesse caso. Então, caso se faça um override de métodos em uma herança, será possível aplicar o conceito de polimorfismo. Se eu te disser que você, na aula passadas que nós já tivemos, você fez o polimorfismo, você vai ficar, como é que eu posso dizer? Você vai ficar surpreso, mas você já fez. Por quê? Porque nós já fizemos em sala de aula o uso do override. Se eu não me engano, né, nós tínhamos lá um funcionário, daí nós tínhamos que aplicar um valor diferente de salário para ele. Então nós tínhamos mais de um método. E dependendo do funcionário, cada um tinha uma faixa salarial. E esse método, né, que tinha o mesmo nome, nós passávamos valores diferentes. Então, esse processo chamado de override. Então, nós temos o override, que é você sobrescrever um método. Nós temos o overload, que é você sobrecarregar o método. O overload você sobrecarrega passando parâmetros diferentes com tipos diferentes. E o override, você tem o mesmo nome do método e você tem o conteúdo dentro desse método diferente. Muito bem. Nós temos esse exemplo aqui para podermos entender o override, né, dentro desse contexto que é o polimorfismo, né, ou seja, muitas formas que o objeto assume. Nós temos uma classe chamada animal, nós temos um atributo chamado attrib01, é um inteiro privado, nós temos um método chamado emitir som. Esse método ele faz a impressão de classe animal. Nós temos um construtor, lembrando que toda classe, né, tem que ter um construtor. Esse construtor ele chama a própria classe, que é a classe pai. Aí nós temos uma outra classe chamada caninos. Essa classe ela herda da classe pai, que é a classe animal.
Então, nós já estamos trabalhando com a herança. Nós temos um método que possui a mesma assinatura, o mesmo nome. Então, voltando aqui, emitir som, public void emitir som, public void emitir som. Só que esse outro método, ele não imprime classe animal, ele vai imprimir classe caninos. E daí nós temos um construtor com o próprio nome da classe. A gente viu lá, né, que no caso do Java, se você não cria, né, ele automaticamente cria no processo dele de carregamento da classe. E aqui nós temos o caninos, esse construtor, né, chamando a própria classe que ele pertence, caninos. Então, tendo uma referência do tipo da classe mãe, pode-se criar um objeto para qualquer classe filha descendente da mesma e armazenar este objeto na referência criada. Então, lembra lá, é um objeto. A gente aprendeu a criar um objeto. Quando você instancia, você cria um objeto. Então, nós temos aqui, o obj é um objeto. E esse objeto é uma referência para a classe mãe. Aqui, ó, nós temos separados em duas linhas. Mas talvez nas nossas aulas anteriores você colocou, né? Animal, obj igual new caninos, classe caninos. Então, nós temos esse obj aqui, ó, que é uma referência da classe mãe. Agora, nós temos esse mesmo objeto fazendo o quê? Uma referência para a classe filha. Então, ele está assumindo duas formas diferentes. Aí, o que nós estamos fazendo na terceira linha aqui, né? Nós temos esse objeto que foi criado, ele chama o método emitir som. Então, ó, nós estamos utilizando, por último, essa referência que é para a classe caninos. Então, esse método que tem a mesma assinatura do método da classe mãe animal, ele vai executar o método, né? Ou seja, ele assumiu uma forma para executar o método da classe caninos. Então, o que é importante? Ó? É importante observar que no momento da compilação, o método emitir som será comparado ao método emitir som da classe animal. Como o método está definido na classe mãe, emitir som, e sobrecarregado na classe filha, emitir som, ao executar o método, o compilador irá escolher o método baseado no tipo do objeto, apontado pela referência, caninos, e não pelo o tipo da mesma animal. Então, esse processo é chamado de polimorfismo. Aí nós temos uma nova classe, né? Nós tínhamos a classe animal, nós criamos a classe caninos, que herda de animal, e agora nós vamos criar uma terceira classe chamada felinos, que também herda de animal. Nós temos também, novamente, o método emitir som, só que dessa vez ela vai imprimir classe felinos, e nós temos aqui um construtor com a referência para a classe que ela está sendo herdada. Nós temos o mesmo procedimento para uma quarta classe, chamada pássaros, também herda de animal. Nós temos o método emitir som. E nós temos aqui o class loader, que é a classe principal, que vai executar as demais classes. Nós criamos, então, um vetor de inteiros, 4 posições. Nós temos um método chamado executa vetor. Esse método, ele vai criar, então, um array, um vetor, né, de elementos. Então, ele vai começar no valor 0 e até o
que esse valor seja 4, né? Então, 0 é menor que 4, ele vai executar P objeto animal, na posição que ele está, vai executar a impressão. Então, ele vai fazer isso, né, várias vezes.